Muito bem, meu nome é Daniel. Só um pouquinho no background para vocês se localizem, entendam um pouquinho sobre por que, né, estamos trabalhando esse tema, o Henri Nouwen, a arte. Sou pastor, pastorei a Igreja Batista por 21 anos. Desde o início de março estou com a minha esposa Érica, que coincidentemente está servindo ali de introdutora, né, na sala, com a CEPAL. E nós temos desenvolvido projetos na área de missão urbana. A princípio, nada a ver com o tema que nós estamos trazendo aqui hoje pela manhã, mas tem tudo a ver com a minha formação. Tenho mestrado na área de aconselhamento, teologia pastoral, na área de aconselhamento, e na ocasião da realização do mestrado, decidi focar, então, na teologia do cuidado pastoral, no pensamento de Henri Nouwen, aplicado à capelania hospitalar. Tive a oportunidade de trabalhar como capelão no Hospital Batista em Jacksonville, no norte da Flórida, e lá desenvolver então esse trabalho de dissertação. Qual não foi a minha surpresa quando, lendo acerca da vida de Nouwen, seus escritos e o que escreveram sobre ele, descobri que ele fez o mesmo curso que eu estava fazendo lá naquele hospital. Isso foi muito impactante, né? Uma confirmação, né, daquele trabalho. E então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né, do conteúdo daquele trabalho, especialmente essa fração que me interessa mais, que é essa vocação do Nouwen para fazer interlocuções, interface, né, com outros saberes que não só a teologia, especialmente a psicologia, mas também a arte, as mais diversas, literária e pintura e arte circense, que eu gostaria de dar um toque, uma ênfase maior hoje pela manhã, ok? Muito bem. Esse homem já faleceu em 1996, ele nasceu em 1932, Henri Nouwen, Henri Joseph Maciel Nouwen, esse é o nome dele todo. Nouwen era holandês e uma família muito católica, filho de Jean-Marie e Maria, de João e Maria. Nouwen foi um menino muito religioso, né, como toda a sua família, muito sensível, né, desde a meninice, e muito preocupado em buscar o amor, né? Diz que era a primeira pergunta que ele aprendeu a fazer: vocês me amam? Vocês gostam de mim? Vocês gostam de mim? Alguns dizem, alguns historiadores e conhecedores mais da vida do Nouwen dizem que isso marcou a vida dele desde o início, né? Todos os seus escritos, todos os seus trabalhos foi em busca de uma aceitação, em busca do amor do outro, né? Alguém pode dizer que isso, na verdade, é uma grande insegurança do homem, chamado para uma posição de liderança, mas, na verdade, eu prefiro enxergar isso como o centro da vocação de um homem chamado para o relacionamento, de um homem chamado para a comunidade, de um homem chamado por Deus para construir pontes em relação às pessoas e essas a Deus. Esse era o centro, né, do trabalho de Nouwen. Nasceu no dia 24 de janeiro de 1932, na Holanda, e aos 25 anos, depois de lutar muito com essa questão da vocação, aos 25 anos se tornou padre e quis, durante esse período em que atuava como padre na Holanda, Nouwen quis fazer uma interface com a psicologia. Sempre foi um desejo dele os assuntos da psicologia, os assuntos do relacionamento, da psique humana e dos relacionamentos humanos. E ele sempre lutou dentro da Igreja Católica para aprofundar mais nesses estudos da psicologia também, só que não encontrou muito espaço na Holanda. Veio para os Estados Unidos com 32 anos, e aqui então ele inicia uma nova fase, lá nos Estados Unidos, inicia uma nova fase da sua vida, onde ele conhece no Instituto Menninger, em Topeka, Kansas,
esse trabalho do CPE, que é o Clinical Pastoral Education, que é um trabalho de supervisão para a capelania hospitalar. Os psicólogos e, enfim, sacerdotes, eventualmente, pastores ou padres, fazem um curso de preparação para atendimento aos pacientes no hospital, não é? Um atendimento que acontece de forma sistêmica, não é? Um entendimento de que a necessidade do paciente não é só do medicamento, mas também a necessidade da alma. Então, todo esse germen das estratégias de atendimento ao paciente, né, hospitalar nos Estados Unidos, no mundo, lá nesse instituto, Noem começa a trabalhar, lidar com esse tema e desenvolver, não é, muito mais da sua fé a partir desse trabalho ali naquele instituto. Então, ele tem a oportunidade lá nos Estados Unidos de lecionar, que era uma grande paixão dele, nessa área de espiritualidade, e fez isso em universidades bastante conhecidas, bastante importantes. Noem, ele lecionou em Yale, em Oxford, em Harvard. Foram universidades onde ele teve a oportunidade de ter cadeiras importantes na área da espiritualidade e então desenvolver o seu trabalho. Acontece que ele sempre sentiu o ambiente da universidade, o ambiente da academia, um tanto estéril, um tanto duro, rígido demais para o desenvolvimento de comunidade. Lembre-se que ele sempre buscou comunidade desde a infância e a academia não lhe oferecia isso, né? E havia um sentimento de desperdício de tempo muito grande por parte do trabalho dele, enquanto na universidade, muito embora, na verdade, isso era, no meu entendimento, né, eram sementes que estavam sendo semeadas, muito importantes para o reino de Deus, e houve a necessidade de ele passar por esse tempo, né, lecionando nas faculdades. Enquanto lecionava, ele teve a oportunidade de fazer retiros espirituais, chegou a vir à América Latina, passar um tempo importante no Peru, desenvolvendo um trabalho também com comunidade católica. Chegou a conhecer Dom Helder Câmara num congresso, se não me engano, em Nova York, com quem trocou alguma ideia também sobre questões ligadas à justiça social. Esteve muito envolvido com causas da justiça social nos Estados Unidos. Não sei quantos estavam lá em cima na palavra do Bill, mas o Noem participou daquela caminhada de Selma a Montgomery, que foi liderada por Martin Luther King nos Estados Unidos. Ele teve então uma participação política forte também na sua luta, né, pela restauração do relacionamento de Deus, do homem com Deus. Ele entendia que essas questões políticas, né, ou essa luta perpassava também pelas questões políticas, ok? Ele escreveu cerca de 40 livros, eu tenho alguns deles aqui traduzidos para o português, outros em inglês, e alguns sobre ele, né, de pessoas que escreveram sobre Noé. Então não está toda a bibliografia aqui, não está completa, mas tem alguma coisa, depois vocês podem vir conferir. Mas 2 livros que são talvez os mais importantes, não é, pelo menos considerados assim, não é, pelos leitores do Noé, um deles eu tenho aqui, o outro eu emprestei e não me devolveram ainda. Sabe aquela história que você empresta um livro e ele não volta? Pois é, esse aqui é The Wounded Healer, ou o curador ferido, né? Mas em português está com o título de O Sofrimento que Cura. O Sofrimento que Cura. Por meio de nossas próprias feridas, podemos nos tornar fonte de vida para o outro. O outro livro é O Retorno do Filho Pródigo, baseado numa tela do pintor holandês Rembrandt, onde ele faz também algumas considerações, né, acerca daquilo que ele captura na contemplação daquela tela. Outro livro importante também, Life of the Beloved, onde ele fala da nossa identidade como filhos de Deus. Aliás, essa questão
da identidade nossa como filhos e filhas de Deus perpassa também toda a trajetória, todo o ministério de Henry Nouwen. Isso aqui pode ser considerado assim um resumo da sua mensagem, se é que a gente pode fazer isso, né? Mas um resumo da sua mensagem, a afirmação de que nós somos os filhos e as filhas amadas de Deus, amados de Deus. Ele parte então do texto da tentação no deserto, ou antes disso, o batismo de Jesus, onde Jesus ouve a palavra do Pai acerca dele, que Jesus era o filho amado, né? Tu és meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus então vai para o deserto para ser tentado, e ao ser tentado por Satanás, Jesus resiste à tentação, porque na verdade ouve primeiro a voz do Pai falando ao seu coração: você é o meu filho amado, você é o meu filho amado, você é o meu filho amado. Então, nesse livro ele trata bastante sobre isso, né? Ele trata também da comissão de Pedro, né? Depois da ressurreição de Jesus. São esses dois textos que ele trabalha nesse livro. Nós somos os filhos e as filhas amados de Deus. Nossa vida é passageira. Então ele diz, aliás, se você tiver curiosidade para conhecer um pouco mais sobre Nouwen, sobre o seu trabalho, você pode ir na internet e procurar um vídeo sobre ele, buscar alguma palavra-chave, ele mesmo, né, vídeo, e tem lá uma palestra, ou parte de uma palestra que ele deu numa das suas viagens, né, missionárias, e ele fala exatamente isso aqui, né, o resumo. Nossa vida é passageira. Então ele pergunta: quantos anos você tem? Tem alguns jovens aqui, algumas pessoas de mais idade, mas com diferença de alguns anos, né, de um para outro. A gente pode dizer que o período de duração da nossa vida é uma fagulha no tempo e no espaço em relação à eternidade, né? Se você for projetar aqui quando você irá morrer, né? Quando você vai partir dessa realidade terrena, e alguns podem pensar que podem viver mais 30 anos, outros 20, outros 40, enfim, mas ainda assim a vida é passageira, como a própria palavra nos revela. E quem somos nós passando por essa vida? Qual é a nossa identidade? E aí algumas propostas que nós recebemos, Nouwen vai dizendo, né, para nos conferir ou para atribuir a nós identidade na vida. Então, somos nós o que fazemos? Você é um engenheiro, você é a professora, você é dona de casa, você é o pastor, a sua identidade é aquilo que você faz? Ora, conquanto aquilo que você faça seja muito importante, você não é definido pelo que você faz, não é verdade? Nós somos o que os outros pensam a nosso respeito, né? Então, o que os outros estão pensando de mim? O que eles estão achando daquilo que eu estou fazendo? Como é que eles estão me avaliando como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como estudante, como pastor? Somos o que os outros pensam a nosso respeito? As opiniões dos outros ajudam, contribuem na formação de quem somos, mas não são a parte fundamental, né, que configura a nossa identidade, né, determina a nossa identidade. Somos o que temos, então vivemos também, não é, a tentação no deserto: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Somos aquilo que temos, que conquistamos, somos as nossas posses, os nossos bens, aquilo que nós amealhamos, não é? Construímos o império que construímos nessa vida, somos o que temos. Então ele resume essa mensagem dizendo: somos o que o Pai diz que somos, filhos e filhas amados de Deus, filhos e filhas amados. Essa identidade dada a nós por Deus nos ajuda a lidar com todas as realidades dentro de nós e em volta de nós, o fato de que somos filhos e filhas amados de Deus. Então ele trabalha bem essa questão, não é? Nesse livro Life of the Beloved. Muito bem. O Nouwen, então, tem durante, não é, esse ministério, esse trabalho nos Estados Unidos, lecionando, enfim, em várias universidades, ele tem um diálogo bastante importante com as artes. De tradição católica, ele tem, por exemplo, um gosto especial pelos ícones
A iconografia, né, sempre foi um atrativo muito grande para o Noe. A iconografia sacra, não é? Que são elementos da fé cristã, não é? Episódios da palavra de Deus transformados em arte. Noe, então, usa muito desses trabalhos para o seu tempo de devoção. Eu creio, inclusive, que tem um dos livros aqui onde ele trata sobre isso. Deixa eu ver se eu trouxe. Onde ele fala orando com ícones. Está aqui em algum lugar. Orando com ícones. Bom, não é uma tradição muito forte no meio protestante, né? No nosso ambiente. Aliás, a fé protestante, ela meio que baniu qualquer tipo de arte visual, né? Do seu meio, né? Pelo receio disso instigar demasiadamente a nossa imaginação e nos levar por caminhos tortos, né? A exceção é a música, que nós preservamos, porque a música é lógica, a música tem uma métrica, a música ela pode ser medida e capturada, né? O jazz vai tentar contrapor a isso aí, né? Mas normalmente nós somos treinados, né, num ambiente onde tudo pode ser capturado logicamente faz sentido para nós, né? Então a iconografia ou mesmo as artes, as mais variadas, né? Até mesmo a literatura, né? Muito embora nós usemos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, a nossa base autoritativa na vida, curiosamente nós não valorizamos muito, ou pelo menos não tanto como deveríamos, a literatura. Como C.S. Lewis, por exemplo, né? Que faz uso farto da imaginação para poder nos remeter ao mundo espiritual, à realidade espiritual e à realidade do reino de Deus, por assim dizer, né? Então, Noe, ele tinha esse apreço, né, pelas artes, e a iconografia era uma dessas artes que ele prezava muito, né? E trabalhava isso, né, na sua devoção pessoal, né, orando com ícones. Muito bem. Ele também, de raiz holandesa, né, gostava muito dos pintores, dos seus conterrâneos lá de país, né? Dois pintores que chamavam muito a atenção de Noe, né, no seu gosto pessoal e até no seu estudo. Ele ia a fundo no estudo dessa gente, né? O Van Gogh e o Rembrandt, pintores holandeses. Inclusive, o Noe tinha uma cadeira na universidade onde ele ensinava sobre... O título da matéria dele era O Ministério de Van Gogh. O Ministério de Van Gogh. Ele entendia que Van Gogh usava bem toda essa capacidade que ele tinha de capturar a dor e o sofrimento humano e expressava isso na sua tela, na sua arte, e ele fazia isso como uma vocação vinda de Deus mesmo. E como uma esponja, né? Ele capturava bem a realidade à sua volta, e ele então defendia que isso era um ministério da parte de Deus. Pode imaginar que isso gerou muita crítica, né? Partindo de muita gente, mas ele entendia essa vocação ministerial, digamos assim, né? De Van Gogh. Tocando pessoas através da sua arte, mostrando a sua solidariedade com a condição humana, não motivado por raiva, mas por amor. Aliás, a palavra de hoje do Bill, né, que a gente estava ali em cima, né, quando ele fala que Deus usa a nossa raiva a seu serviço, a nossa ira ao seu serviço, para pensar, né? Nos faz pensar, né? Porque a tendência nossa é imaginarmos que todo tipo de sentimento, né, que não se conforma dentro daquele padrão pré-estabelecido que venha a ser o fruto do Espírito, então já a priori precisa ser descartado como sendo, enfim, como sendo pecado mesmo, né? E a palavra de hoje, ela traz uma reflexão, né, sobre aquilo que podem ser as raízes de uma vocação, né? Aquilo que a gente pode chamar alguns podem chamar de raiva ou de ira,
outros podem ver como uma grande paixão, né? Foi assim com Davi, com Moisés e por que não dizer, né? O próprio Jesus também teve os seus momentos. E a gente tem que olhar com mais carinho, né, para esses que têm essas paixões por essa ou por aquela área e às vezes não se conforma naquele quadro que nós construímos, ou naquele quadrado, naquela caixa que nós construímos como sendo ministérios possíveis para a igreja. Então o reino de Deus se manifesta na igreja, mas também para além da igreja e às vezes apesar da igreja, como instituição, né? A igreja como instituição, a igreja de Jesus, o reino de Deus se manifesta sempre. Muito bem. Então Rembrandt, pintor holandês, em uma das suas telas, O Retorno do Filho Pródigo, aí eu volto a falar assim sobre esse livro do Nouwen, A Volta do Filho Pródigo, O Retorno do Filho Pródigo, que é uma das telas de Rembrandt, desse pintor holandês. Essa tela exposta no Museu de São Petersburgo. Nouwen ia de vez em quando lá para admirar essa tela, contemplar essa tela e fazendo anotações sobre aquilo que ele percebia nessa obra de arte. Dá para ver daí, né? Então essa é a tela. Então ele faz... joia, melhorou bastante. Puxa vida. Fez as trevas e ajudou aqui pra gente. Essa obra, né? Então algumas considerações que ele faz, né? Como por exemplo, o filho mais velho lá ao fundo, observando na escuridão a cena do acolhimento do pai, do acolhimento do filho mais novo pelo pai, né? As mãos do pai, né? Uma mão com uma característica mais feminina, uma outra mão com uma característica mais masculina, não é? Dizendo dessa complementaridade, né? Na pessoa de Deus, no acolhimento da pessoa humana. Enfim, e ele vai discorrendo, né? E no livro O Retorno do Filho Pródigo, não vou falar a história toda, enfim, mas basicamente ele nos compara ao pai, ao filho mais velho, ao filho mais novo. Em algum momento de nossas vidas, nós seremos como filhos pródigos, nós seremos como filhos mais velhos, legalistas, julgadores, mas o desejo de Deus é que todos nós nos tornemos como pais, acolhendo, trazendo de volta para casa, aguardando que o outro retorne, filhos amados de Deus, os filhos amados de Deus. Deixa que essa ideia dos filhos amados sempre voltando para casa, né? Perpassa sempre a mensagem dele. Então, e que isso não é de uma interpretação linear na vida da gente. Um momento eu fui o filho pródigo, depois eu me tornei o filho mais velho, mas eu vou me tornar um pai. Mas isso pode perpassar a nossa vida ciclicamente, né? Eu posso hoje ser pródigo, mas em algum momento ser o mais velho e voltar a ser pródigo e ser pai em algum momento. Mas a ideia é que nós amadureçamos no sentido da paternidade espiritual, digamos assim, né? Da semelhança de Deus, sendo acolhedores, dando esse espaço para o outro na nossa vida. Então, muito bem. Um pouquinho então sobre esse zelo, né? Esse gosto de Nouwen por essas artes. Mas eu gostaria de me deter um pouco mais hoje aqui com vocês sobre um outro gosto de Nouwen, também relacionado às artes, mas agora uma arte mais popular, né? Uma arte mais pé no chão, vamos dizer assim, né? Que não tão elitizada, né? Como essas outras podem ter começado a ser em algum momento, né? Mas que é a arte circense. A arte circense. O Nouwen tinha um apelo muito forte, né? O circo tinha um apelo muito forte para ele. E ele foi convidado por amigos para ir a um circo lá no seu país, com seu pai também. E lá ele teve um encontro, conheceu uma família de trapezistas, os irmãos Rodleys, ou os Flying Rodleys, que impressionaram muito a Nouwen com a sua performance. E impressionaram tanto que Nouwen foi buscar conhecê-los mais de perto, conversar com eles, né? E eles propuseram que Nouwen o acompanhasse num tour, né, por aquela região. E ele aceitou de bom grado, né? Ele foi acompanhando esse pessoal
e convivendo com eles, né, e fazendo anotações, né, sobre a arte do trapézio. E fez considerações bastante interessantes, e a que mais chama a atenção, né, numa conversa com um dos irmãos, aquele que era o astro do grupo, que era aquele que saltava, né, o saltador, ou o voador, e ele disse o seguinte para Noé: as pessoas acham que eu sou o astro da nossa trupe, né, de trapezistas, mas eu não sou o astro. O meu irmão, que fica no trapézio e me pega, o pegador, ele é que é o astro principal. Como assim? Você salta no vazio, né? Você salta no espaço, correndo um risco de cair lá de cima, você diz que o outro é que é o astro? Sim, porque eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu me lanço no espaço e não faço nada. Ele é que precisa me pegar. Mas como assim? Se eu tentar segurar a mão do meu irmão, se eu tentar agarrar as mãos dele, ele vai tentar também me agarrar, e há a grande possibilidade de nós quebrarmos até o braço um do outro ali naquela circunstância. Eu não posso me preocupar em segurar em alguma coisa. Eu só me preocupo em lançar as mãos e ele então me segura. Aí Noé pensou: isso é maravilhoso, exatamente isso que acontece conosco na nossa relação com Deus, né? Nós somos voadores, Deus é o pegador, Ele é aquele que nos segura. E se nós ficamos tentando segurar de todo jeito, né, como alguém que está se afogando, né? Quem aqui já passou por essa experiência, quanto mais você se bate, né, mais você afunda, né? Então, se você deixar o corpo, né, relaxado, e você boia, então essa é uma experiência da água, né? Mas no ar, com trapézio, eu nunca tentei no ar, mas eu acho que deve ser semelhante mesmo, né? Eu estou já confiando e satisfeito com o testemunho dos irmãos Rodri de que funciona dessa forma. Uma excelente alegoria para a nossa relação com Deus. E isso eu acho fascinante, essa capacidade de perceber nas artes, de perceber na obra da mão humana, num ofício humano, perceber a revelação de Deus. A revelação de Deus, por que não dizer revelação da própria palavra de Deus, não é? Confirmando os chamados, confirmando, não é? As manifestações dele através das formas mais diferentes, não é? na vida dos filhos e filhas de Deus. Então, Noé então teve essa experiência fantástica com o circo. E uma outra figura que interessava muito ao Noé, ele escreveu um pouquinho sobre isso, na obra Clowning in Rome, onde ele fala sobre o palhaço. Eu tenho esse livro aqui, em inglês, né? Reflexões sobre solitude, celibato, oração e contemplação, mas ele cita os palhaços, não é uma obra sobre os palhaços, mas clowning. Clown é a palavra em inglês para palhaço, né? Mas clowning também tem essa característica, né, daquele que perambula, né, daquele que sai por aí, né, que não dá a ideia no português da nossa palavra palhaço, né? Então, clowning em Roma perambulando em Roma, né, fazendo graça, né, fazendo arte, né, nesse aspecto, assim, né? Então ele diz que cada um de nós é um palhaço, né, um ministro. Ele faz essa comparação então do ministro com o palhaço, e ele diz alguma coisa bem interessante, aplicando a realidade espiritual também. Noé diz o seguinte: palhaços não são o centro dos acontecimentos. Eles aparecem entre os grandes atos, remexendo e caindo. Eles nos fazem sorrir depois das tensões criadas pelos heróis que nós admiramos tanto no circo. Os palhaços são desengonçados, eles sempre falham em tentar fazer alguma coisa ou ao tentar fazer alguma coisa. Eles são esquisitos, desequilibrados, canhotos, mas eles estão do nosso lado. Então, essa é uma citação desse livro, né? E de fato não é assim. Você vai num circo, né? Você tem lá o Globo da Morte, você tem lá os trapezistas, né? Você tem lá o atirador de facas, né? O engolidor de fogo. São todos números sensacionais, né? Números maravilhosos, empolgantes.
que tiram o teu fôlego, né? Você não gosta muito de fortes emoções, você não vai a um bom circo, né? Você fica naquela tensão, né? Os músculos retesados. Aí vem os palhaços, no intervalo entre um número e outro, vem os palhaços. E o que os palhaços fazem? Relaxam. Eles trazem esse destensionamento, né? Esse relaxamento. Aí você ri do palhaço, você ri do tropeção que o palhaço leva, você ri da torta na cara que ele leva, ou da água na cara, você ri do tapa na cara que ele recebe, ou do fora que ele leva da palhacinha, né? Você ri dos tombos dele, você ri da roupa dele, você ri do tamanho do pé do palhaço, do nariz desproporcional do palhaço. Mas quando você e eu rimos do palhaço, nós estamos rindo de nós mesmos, porque na verdade o palhaço se parece conosco. O palhaço é uma caricatura de nós mesmos, por isso nós rimos dele. E no então quer dizer o seguinte: a vida da gente não é feita de números sensacionais. Nós buscamos o sensacional, nós buscamos o extraordinário, nós buscamos o must, né? Buscamos, né, aquilo que é, né, o sucesso mais maravilhoso, o último modelo, mas na verdade nós somos rústicos, nós somos rudimentares, nós somos aquilo de mais essencial como seres humanos, que é gente simples, gente que erra, gente que tem defeitos, gente que tem limitações, gente que ri, gente que chora. Então o palhaço se identifica conosco e nós nos identificamos com ele. E por que não dizer, o palhaço então é esse ministro que na nossa tentativa de construirmos babéis em direção ao céu, esse ministro nos chama para o chão e fala assim: ó, a realidade é aqui, a realidade é essa, olha, não vá com tanta sede ao pote, né? Olha quem você é, consulta sempre o seu coração e o seu lugar de devoção, apresente-se diante de Deus constantemente, confesse o seu pecado, arrependa-se, mas baixa a tua bolinha, né? Digamos assim. O palhaço então somos nós mesmos, uma caricatura de nós mesmos. Então, eu acredito firmemente, e aí fazendo um link, né, com o tema desse nosso evento, desse nosso congresso, que a igreja irresistível, ela vai estar permeada de uma liderança irresistível. E essa liderança irresistível vai se parecer muito com o palhaço. Vai se parecer muito com o palhaço. O líder ou poderia ser, esse palhaço. A gente tem algum preconceito em relação à figura do palhaço, né? Na nossa cultura, né? É quase que um xingamento. Esse cara com a camisa do Vasco, seu palhaço, né? Então a gente quase que desdenha o outro e chama de palhaço, né? Parece que é o ridículo, né? Fora de contexto, né? É o exagerado, é o desproporcional, né? Isso é um palhaço, não é verdade? Então é quase que uma ofensa, culturalmente, a gente ser identificado com o palhaço. Mas eu queria insistir nessa comparação, né? E vocês vão entender por quê. E eu queria aproveitar 3 características do palhaço que nós podemos encontrar no ministro, no líder, né, no pastor, naquele que é vocacionado, né, para servir, que nós podemos então aprender a partir dessa figura tão interessante. As 3 características do palhaço são: o palhaço é infantil, o palhaço é familiar e o palhaço é engraçado. Repita comigo: infantil, familiar e engraçado. Muito bem. O que significa o fato do palhaço ser infantil? Muito bem. Ele parece uma criança grande, na verdade, né? Parece uma criança no corpo de um adulto, né? Nos palhaços adultos, né? Aqueles grandões. Não sei quantos aqui são contemporâneos do Jerry Lewis, assistindo os seus filmes. Eu sou um fã entusiasmado do Jerry Lewis, do trabalho dele, né? Então eu cresci assistindo aquelas comédias do Lewis. Um dos filmes dele, ele trabalha num circo, inclusive, como um palhaço. E para mim o Lewis era sempre essa criança grande, né? Através das suas emoções de raiva, de tristeza, de alegria, me faziam
rir, né? E me alegrava minhas tardes, as sessões da tarde, né? Que eu assistia quando eu era criança, né? Então o palhaço é essa figura infantil. E a criança, né, tem essa capacidade de fazer conexão com a gente, né? A criança tem essa capacidade de se desprover, né, de tudo aquilo que é máscara, de tudo aquilo que é verniz, e ser o que ela é, e tocar o coração das pessoas. Talvez o palhaço, com todas as suas máscaras, com toda a sua enfim, fantasia, seu colorido, acabe chegando a atingir o nosso coração, né? Por mais mascarado que seja, né? Por mais disfarçado que esteja, ele atinge o nosso coração, porque nós não o vemos ali como um mascarado, um mascarado mau, mas alguém do bem, por causa dessa essência infantil do palhaço, né? Oi? Perdão, ok. Essa essência infantil do palhaço. Quantos já não tiveram aquela experiência de serem encarados por uma criança numa viagem de ônibus, por exemplo, né? Então, deixa-me colocar aqui o nariz do palhaço para me parecer mais com a criança. Então, a criança que senta no banco da frente, você está sentado no banco, ela vira para trás, ela fica ali. Aí, no primeiro momento, aí você já vai ficando desconcertado e a criança está... Aí você, tudo bom, querido? Quer uma balinha e tal? Você vai ficando desconcertado. Ela olha dentro dos seus olhos, parece que ela vê, não é, aquilo que está lá mais encoberto, no íntimo da sua alma, que nem a tua esposa sabe, nem teu marido sabe. A criança entra e descobre, ela tem essa capacidade. Claro que ela não está fazendo isso de forma consciente, né? Mas a criança é despretensiosa, essa é a palavra, despretensão. Havia uma disputa entre os discípulos de Jesus pelo poder. Em algum momento eles foram despretensiosos quando disseram sim ao chamado de Jesus. Mas aqui e ali eles precisavam se converter mais uma vez ao chamado. E em Mateus capítulo 18, nessa situação onde eles estavam discutindo quem era o maior, quem seria o maior no reino dos céus, Jesus diz: portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. As crianças, nas palavras de Jesus, elas têm pouca ou nenhuma preocupação com o prestígio pessoal, com uma posição social. As palavras de Jesus aparecem então nesse contexto onde havia uma disputa pelo poder. Ele chama as crianças para o centro e diz: sejam humildes como essas crianças. Nós fomos treinados num ambiente de competição. A ideia da cooperação nos é estranha. E mesmo no contexto do reino de Deus, da igreja, muitas vezes nós caímos nessa vala comum da competição e achamos que é assim que se joga esse jogo. E achamos que não tem outro caminho. Penso que as igrejas, a igreja do Senhor Jesus, ela se tornará cada vez mais irresistível, e a igreja como instituição humana, não é? Na medida em que nós aprendermos a trabalhar em cooperação, aquilo que nós não fomos treinados a fazer desde a infância, ou mesmo na escola, não é? Mas podemos aprender a partir da ação do Espírito de Deus, e a criança nos ensina esse caminho de humildade, esse caminho de serviço, não é? Fui pastor um tempo na cidade de Porto Velho, em Rondônia, e atuando nesse meio político, né, pela justiça social e tudo mais, né, descobri que uma das denominações fortes no estado estava apoiando um determinado candidato para deputado federal, e nós sabíamos da vida desse homem, sabíamos como esse homem era corrupto, como esse homem era bandido mesmo, né, um cara do mal, sabe aquele cara do mal? E nós pensamos, puxa vida, os líderes da denominação não devem saber disso, né? Então estão entrando de gaiato, né? E eu, ingenuamente, fui lá conversar com esse enfim, líder no estado, sobre essa preocupação. Vocês sabem quem é aquela pessoa que vocês estão apoiando e tudo mais? Enfim. E ele falou que sabia, que conhecia e tudo, mas mantivemos uma conversa por algum tempo, e ele me disse assim, em determinado momento: pastor,
Os espíritas já estão lá no Congresso Nacional, os católicos já estão lá, nós precisamos chegar lá também. Aí a ficha caiu para mim, meu Deus, é uma questão de competição religiosa, é uma questão de saber quem é mais forte, quem pode mais, quem tem maior parte da população nas mãos, quem é que dá o tom, quem é que diz a regra. Eu falei, eu acho que não é isso. Eu acho que não é essa fé cristã que eu abracei. Eu acho que não é isso que Jesus me ensinou. E eu fico pensando que muitas vezes nós nos perdemos no caminho, e essa é só uma ilustração, né? Mas os jogos de poder denominacionais, os jogos de poder na igreja local, acabamos por escolhermos caminhos de competição e não de cooperação, né? Então o palhaço, ele é infantil, uma característica do palhaço. Uma outra característica do palhaço é que ele é familiar. O palhaço é familiar. O que é ser alguém familiar? É alguém que te lembra alguém, não é alguém que te lembra o ambiente da família, alguém que te lembra o ambiente da comunhão, o ambiente do aconchego, né? O ambiente da cooperação, o ambiente da harmonia. E não tem como não me lembrar desse texto, desse episódio de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Você se lembra da história? Onde Jesus se junta a dois discípulos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús. Jesus havia acabado de ser sacrificado, morto. Os discípulos estavam entristecidos, desanimados, frustrados, indo para Emaús. Emaús quer dizer fonte de águas quentes, né? Então eles estavam indo lá para tomar um bom banho de banheira, para esquecer dos problemas da vida deles, provavelmente, né? Assim, para relaxar e continuar tocando as suas vidas. Jesus se junta a eles no caminho. Eles não reconhecem Jesus. Era comum os viajantes se juntarem aos outros assim para terem melhor condições de se proteger num perigo iminente ou coisa que valha. Jesus conversa com eles, pergunta sobre o que estava acontecendo. Eles não reconhecem Jesus. Jesus começa a ensinar a palavra, começa a discorrer desde os profetas até falar sobre ele mesmo, né, nas escrituras. Eles não reconhecem o mestre, ainda assim, através do ensino. Mas então Jesus pousa na casa deles. Quando eu era criança eu via essa história, imaginava Jesus batendo as asas assim, pousando na casa, né? Vou pousar, pousa conosco, né? Zaqueu também é a mesma história, né? De pousar, né? Vou pousar. Eu imaginava, né, essa cena assim na imaginação infantil. Jesus então passa um tempo ali com eles, e ao redor na mesa, no partir do pão, as escamas dos olhos daqueles homens caem, e eles pensam, puxa, nosso coração estava aquecido quando eles traziam aquela palavra, mas nós não o reconhecemos, e agora então eles reconhecem. Depois de ser Jesus reconhecido, o que acontece? Ele some, né? Não era preciso mais que ele estivesse ali. Eles já estavam, vamos dizer assim, maduros, entre aspas, né? Para poder seguirem a partir dali agora com esse conhecimento em mãos, né? Esse conhecimento de que o Cristo ressuscitou. Então, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. A familiaridade, né, que se revela ao redor da mesa. É a igreja, se Jesus, né, pode ser comparado assim à igreja, que é o corpo de Cristo, é a igreja com cheiro de cozinha, é a igreja que partilha o pão, é a igreja que se reúne ao redor da mesa. Me permitam aqui uma alegoria, que é para mim irresistível nesse texto. A igreja não será reconhecida pelo seu endereço físico. A igreja minha atua na cidade, ela está na rua Getúlio Vargas, número 23. Jesus não foi reconhecido como o Cristo ressurreto ali ao lado dos discípulos enquanto caminhava com eles. A igreja não será reconhecida como igreja também pela sua presença física apenas. A igreja não será reconhecida nem apenas pela sua boa doutrina, pelo seu bom ensino. O coração das pessoas pode até se aquecer, mas elas não serão identificadas como povo de Deus. A igreja não será identificada. Mas quando a igreja partilhar o pão em volta da mesa, quando a igreja tiver cheiro de cozinha, cheiro de tempero, então o ensino vai fazer sentido, a presença física vai fazer sentido, mas não o contrário. Então a igreja que tem
esse rosto familiar, né? Eu conheço você de algum lugar, né? Então, o palhaço, você olha para ele, você foi a primeira vez naquele circo. Parece que você já conhecia aquele cara, né? Parece que é um chapa teu, né? Parece que ele já conhecia um pouco da sua história. Por quê? Porque os tombos dele são seus, né? Porque as tortas na cara você também leva, né? Porque o ridículo dele é o seu ridículo. Ele é familiar a mim, ele se parece comigo. O palhaço, então, é esse sujeito familiar. E a familiaridade, então, tem a ver com administrar distâncias, né? Saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir com a pessoa. Eu tenho uma historinha assim, que fala sobre essa coisa de administrar distâncias no relacionamento com o outro, que eu acho bem interessante. Na oportunidade que tive de trabalhar com capelania lá no Hospital Batista, em Jacksonville, quando eu cheguei lá, o meu inglês era assim, bastante pobre mesmo, tosco, como diz o meu filho, né? Tosco. E eu então decorei aquelas palavras básicas assim na visita aos pacientes, que eu sabia que sempre acontecia nos diálogos, né? Então era manhã cedo no hospital infantil e eu fui visitar esse menino de uns 6, 7 anos. Ele estava com uma doença respiratória. A mãe dele estava na cabeceira da cama e eu lá, né, de capelão, com gravatinha, camisa social. Eu cheguei muito cordial: bom dia, eu sou o capelão Daniel. Eu queria me aproximar então do paciente. Eu cheguei bem pertinho do rosto daquele menino, comecei a conversar com ele, né? Ele olhando para mim, não sabia se ele estava entendendo ou não as minhas palavras. Oi, eu sou o capelão, eu vim aqui te visitar, como é que você está? Aí ele olhou sério para mim, esses olhares infantis, né? E ele não se limitou ao olhar, ele falou. Ele virou-se para a mãe dele e falou assim: mãe, o bafo dele fede. Aquilo eu entendi. Eu entendi aquelas palavras, né? E fiquei desconcertado, né, com aquela situação. E enfim, aí, fiz ali falei uma coisa ou outra e tudo mais, despedi daquela visita, mas confesso que fiquei constrangido com aquela situação, né? Bastante constrangido. E saí, e agora eu me precavia, né? Eu não chegava mais perto dos pacientes, eu ficava à distância, né? Fui visitar aquele paciente que estava entubado na oncologia. Ele então respirava ali com aquele instrumento. Eu cheguei com violão, meu objeto de transição, eu descobri que a música fazia contato com as pessoas, né? Eu não precisava nem falar a língua delas, eu chegava cantando. Oh, capelão, eu conheço essa música e tal, foi muito, muito importante na minha vida. Aí já fazia uma conexão, então eu aproveitava, abraçava o violão e saía pelo hospital, né? Então, eu cheguei nesse quarto, bem distante do Sr. Smith. Sr. Smith, eu sou o capelão, vim aqui visitar o senhor e tal, o senhor me permite chegar? Aí, hein? Sim, o capelão, meu nome é Daniel, eu vim aqui, eu posso tocar uma música para o senhor se o senhor quiser, né? Nós estamos aqui para poder fazer esse trabalho junto aos pacientes. Hein? Eu vou chegar mais perto para ouvir um pouco melhor. Sai daqui, eu não quero visitas! Aí eu saí frustrado mais uma vez. Mais tarde eu entendi, né? A importância das distâncias nesse processo de familiarização com as pessoas, né? A lição que eu trago é mais ou menos essa, né? Não chegue tão perto das pessoas que elas se incomodem com seus maus cheiros, mas não fique tão longe delas que você não possa ouvir os clamores pedindo socorro. Então, busque as distâncias mais saudáveis, né? Nessa relação com o outro ser humano, né? Na apresentação da palavra de Deus e do reino de Deus para ele. Então, o palhaço é familiar, o palhaço é infantil, o palhaço é também familiar, mas, sabe, a característica mais rica do palhaço, no meu entendimento, é que ele é engraçado. O palhaço é engraçado. Diz o texto de Lucas, capítulo 2, verso 52, que Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus desenvolveu-se e amadureceu na sua relação com o Pai e com as pessoas. Esse verso, especialmente das Escrituras, revela para nós a maturidade integral de Jesus. Jesus é o nosso modelo de espiritualidade que é essa que perpassa todas as dimensões da vida.
das dimensões físicas, relacionais, enfim, psicológicas. A espiritualidade cristã se manifesta em todas as realidades da vida. Tem um amigo, Gerson Borges, que costuma dizer que espiritualidade cristã é o mesmo que prestar atenção. Uma boa definição de espiritualidade cristã é prestar atenção. Como assim? Porque Deus está fazendo a obra em volta de nós, dentro de nós, e se você prestar atenção, você vai perceber na arte de Rembrandt, na estripulia de um palhaço, você vai perceber numa música que é entoada, ou numa palavra que é dita, ou no sorriso de uma criança. Você vai ver a revelação, vai ter a revelação do reino de Deus diante dos seus olhos. É só prestar atenção. O problema é que nós somos adultizados de uma forma tal que não conseguimos mais ter esse olhar de criança, esse olhar poético, né? Então, o desafio para a igreja, para a liderança da igreja, é que todo profeta de Deus preserve dentro de si um poeta. O Gerson costuma dizer isso também. Dentro de todo profeta tem um poeta. Só você escrever a palavra profeta e lá dentro tem a palavra poeta. Um poeta precisa estar presente dentro do profeta. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Outras línguas eu não sei que o inglês não permite isso para nós. Mas a palavra engraçado no português, a palavra graça, melhor dizendo, a palavra engraçado quer dizer cheio de graça, né? Mas a palavra graça, ela tem uma série de significados interessantes, aplicações, você já percebeu isso? Então, humor, que é óbvio, né? Isso foi tão engraçado, achei muita graça disso, né? Que tem tudo a ver com a figura do palhaço. O humor tem a ver com o humilde, tem a ver com o humus, tem a ver com o humano, aquilo que é mais básico, aquilo que é mais rudimentar, aquilo que é mais simples, né? Então, o humor faz parte de nós, deve fazer parte de nós. Coisa terrível é pessoa mal-humorada. O Bill estava falando lá em cima, né? Sobre igrejas mortas. Normalmente, igrejas mortas são igrejas onde o humor não está presente. As pessoas não riem umas para as outras, não celebram a vida. Participei de um encontro de casais esse final de semana em uma igreja. Que coisa bonita era ver assim, os irmãos e as irmãs falando sobre relacionamento conjugal e até sobre a questão da sexualidade, né, entre o casal, de uma forma tão leve, bem-humorada, sem ser caricaturizada, sabe, aquela coisa tão gostosa, tão saudável, né? O humor muitas vezes não faz parte da nossa vida e nós muitas vezes não tocamos o coração do outro e nós não somos tocados porque não valorizamos, né, esse aspecto tão interessante, né, da composição do psique humano, que eu penso que no nosso caso, como brasileiros, é algo tão parte da nossa cultura, né? E nós nem muitas vezes, né, valorizamos isso. O humor. A graça tem a ver também com identidade. Qual é mesmo a sua graça? Carlos. Então você entende bem quando eu estou perguntando qual é a sua graça, que eu estou querendo dizer qual é o seu nome. É a sua identidade. Veja uma outra aplicação então para a graça, né? Qual é o seu nome, qual é a sua identidade? Remete àquela aplicação de Noé, né? Aquela mensagem de Noé sobre quem é você, qual a sua identidade. Quantos pastores aqui presentes? Levante a mão, por favor. Muito bem. Quantos líderes na igreja, mesmo que não sejam pastores, né? Vários, né? A maior parte aqui, né? Congresso de pastores e líderes. Você vai ter pastores e líderes aqui. Muito bem. Muitas vezes a nossa identidade como pastor, como líder, está ligada a outras coisas. Olha, gente, eu trabalhei muitos anos como pastor e sei disso porque eu mesmo liguei a minha identidade à opinião das pessoas, por exemplo. Essa foi uma luta muito grande minha, uma luta pessoal. O que os outros vão achar? O que o meu pai vai dizer? Meu pai é pastor também, né? O que o meu pai vai dizer? O que a irmã fulana, o irmão Beltrano, né? O que eles vão achar? Aquele pastor mentor, né? Será que ele vai concordar comigo? Com aquela ideia de ter sempre o consenso, né? Nem sempre é possível ter o consenso, mas a motivação é sempre estar bem com o outro. Veja que é uma motivação egoísta, né? Você pode até estar parecendo estar servindo aos outros, mas na verdade você quer estar bem na fita, né? E porque quer estar bem na fita, muitas vezes faz aquilo que não precisa ser feito, mas aquilo que os outros querem que você faça. Então, é importante você saber
a sua identidade. Qual é a sua graça? Eu sou um filho amado de Deus. Isso me preenche como pessoa, saber que eu sou o filho amado de Deus. Então, quando Satanás vier tentar, transforma essas pedras em pães, sobe no pináculo do templo e se lança dali, tenha todos os reinos do mundo. Eu sou um filho amado de Deus, não preciso desses acessórios para me completar como pessoa. Então, identidade. Presença. Fulano não deu o ar da sua graça, ou seja, não veio, né? Não estava presente, não deu o ar da sua graça aqui nessa identificação com presença. Desde que elas, na verdade, são complementares, né? Você pode dizer que é identidade também, mas aqui é aplicado à presença em um determinado lugar. A presença, o estar ali, 100% ali. Aquela irmã que vem antes do culto, faltando 5 minutos para começar o culto. Pastor, eu preciso falar alguma coisa com o senhor, muito importante aqui, eu estou vivendo uma situação na minha família, e você fica, meu Deus, eu não tenho tempo agora para ouvir essa situação, né? Mas eu quero ficar bem na fita com a irmã, então eu vou ouvi-la aqui e vou dar atenção para ela, fingir que estou dando atenção melhor que eu posso dar. Isso, na verdade, é desonestidade, né? Eu deveria dizer, irmã, eu gostaria de dar toda a atenção que a irmã merece agora. Essa não é uma situação emergencial, urgente. Então, vamos separar uma hora para nós conversarmos sobre isso mais detidamente, para eu dar o tempo que a irmã precisa, merece, para que eu ouça a sua história e a gente possa então caminhar juntos. Isso é honestidade, e você está sendo íntegro para com aquela pessoa e vai estar ali 100%, né? Ao contrário de ficar, né, conversando com alguém, mas já preocupado com o que está acontecendo lá em outro lugar, já preocupado com outra atividade, com outro compromisso, né? Hoje está aqui agora, eu aqui, mas já preocupado com o compromisso que eu vou ter à tarde, então não estou efetivamente junto a vocês, né? Então, presença, dar o ar da sua graça. Generosidade, foi me dado de graça, né? Então, dizendo aqui do custo, né? For free, né? Então, um coração generoso, né? Um coração disposto a servir, de dar do seu tempo, de dar de si em direção, em relação ao outro, né? Generosidade. Gratidão, ação de graças, um coração agradecido. Então, o líder, o pastor, sempre grato a Deus. Ouvimos o depoimento ontem acerca do pastor Ari Veloso, que lá no seu leito de enfermidade, prestes a fazer um transplante do coração, escrevia naquele caderninho, agradecendo a Deus pelo cuidado dele sobre a sua vida. Como Deus tem sido cuidadoso comigo, como Deus tem sido carinhoso, como Deus tem provido todas as minhas necessidades. Então, agradecer, né? Agradecer. E salvos pela graça, a capacitação divina. Alguém disse que graça é poder para ser. É quando Deus nos habilita para nós sermos filhos dele, que honrem a ele em tudo que fazemos, né? Então é a capacitação divina, é o carisma que ele nos concede, não é? A partir da presença do Espírito Santo e também da ação do Espírito Santo nos dando dons para o serviço. Então, engraçado, palhaço é engraçado, nós também somos cheios de graça, humor, identidade, presença, generosidade, gratidão, capacitação divina. Isso era característica na vida de Noe, né? Durante todo o seu trajeto. Noe, ele chegou um tempo na sua vida, em 1986, quando ele percebeu que toda a sua trajetória de mestre nas universidades onde ele lecionava não haviam ajudado muito a construir comunidade. Então ele queria ainda se doar mais para as pessoas a quem ele servia. Ele foi então trabalhar na Arca, uma instituição católica em Toronto, cuidando de portadores de deficiência, e ele falou que foi um choque muito grande ao chegar lá e perceber que os diplomas que ele tinha, a formação que ele tinha não valiam de nada para aqueles homens e mulheres que estavam ali abrigados naquela instituição. Eles não cobravam isso dele, cobravam apenas que ele estivesse ali, que ele estivesse presente, que ele estivesse ali entregando de si mesmo, né, no cuidado deles. Então, Noe passou os últimos 10 anos da sua vida servindo ali na Arca e morreu em 1996, morreu no coração, na Holanda, portanto com 64 anos de idade, deixando então esse legado de vida
e de morte para nós, né? Porque conforme a mensagem dele, né? Nesse livro, a nossa última dádiva, ele diz que a nossa morte também é um presente para os outros. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas quando ele morre, ele dá muito fruto. Então, até a nossa morte pode abençoar de alguma forma a vida das pessoas, né? Andando em humildade, partilharemos nossas vidas no encontro com Deus e com o próximo, e a graça do Pai nos fortalecerá, capacitando-nos a prosseguir no caminho. Deus nos abençoe. Amém? Muito bem. Ok, gente. Eu não sei, eu não posso dizer que sou assim um especialista em Henry Nouwen, mas, enfim, a gente acompanhou um pouco, né, dessa história dele, por leitura, né? E, enfim, a gente traz esse material aqui para vocês. Eu não sei se há algum tipo de pergunta que queira ser feita, que precisa ser feita, alguma participação. Você fica à vontade, a gente ainda tem um tempinho para isso, tá bom? Queria deixá-los muito à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma participação, dar uma contribuição, ou fazer alguma pergunta, quem sabe? Fique à vontade. Muito bem. Uhum. Muito interessante. Enriquecendo essa ilustração. Muito bom. Muito obrigado, pastor. Mais alguém? Pois não. Pois não. Do veio social, você diz? Uhum. E era uma espiritualidade engajada. Uhum. Uhum. Muito bem. Ele tem alguns livros escritos nessa época que esteve como voluntário na Arca. Ele teve um mentor que foi o fundador da Arca na França, Jean Vanier, que influenciou muito os pensamentos dele. Também um outro que influenciou muitos pensamentos do Nouwen foi o Thomas Merton, também um dos ícones da espiritualidade, né, no século passado. Você pode conhecer um pouquinho mais desses autores, né, também, e entender um pouco mais a trajetória de Nouwen. Mas, de fato, o engajamento dele social também era evidente. Não era isso exatamente que... Eu não creio que tenha marcado como marcou, por exemplo, o Helder Câmara no Brasil, né? Ou o Luther King lá nos Estados Unidos mesmo, mas de alguma forma ele entendia que precisava ter um viés prático essa espiritualidade. Chegou a passar um tempo no Peru, trabalhando com comunidades católicas de base, e, enfim, teve uma identificação muito grande, inclusive com um pastor, um padre latino, Gutierrez, que era um amigo dele também. E ter participado também na marcha, né, de Selma para Montgomery, quer dizer, ele estava antenado com essas questões de justiça social, direitos humanos também, né? E eu ouvi uma palavra do pastor Antônio Carlos, reverendo Antônio Carlos, que vai trazer uma das plenárias aqui, acho que amanhã, que trabalha no Rio de Paz, lá no Rio de Janeiro, e falou: Daniel, as igrejas que não se preocuparem com a questão dos direitos humanos nesse próximo século, elas não vão ter o que dizer. Elas não vão ter o que dizer. São as igrejas que não se engajarem, não se preocuparem, não se envolverem. Igreja aqui, corpo de Cristo, né? Não só a instituição, mas cada um de nós, de acordo com a vocação para a qual nós fomos chamados dentro da sua área de atuação. Okay? Mais alguém? Vascaíno tem prioridade aqui, não? Pois não. Uhum.
Tudo, tudo que cheira a imagem, né? Tudo que cheira a imagem. Sem dúvida. Eu acho que trabalha assim, dessa forma aqui, né? Dentro de espaços como esse, né? Então, tem um irmão ali que é da área da arte da comunicação visual, né? Ele produz vídeos, documentários, e ele quer dedicar o tempo dele, o Jonathan, né? Ele quer dedicar o tempo dele produzindo vídeos, documentários de viés cristão, mas com comunidades onde prevaleça a injustiça social e tudo mais. Parece que já fez alguma coisa na África, não é isso, Jonathan? Então, iniciativas como essas estão pipocando aqui e ali. Eu penso que nós precisamos, talvez, fazermos um trabalho de rede, por exemplo, de colocar em contato esse pessoal e fomentar cada vez mais esse tipo de trabalho nas igrejas. É. Uhum. Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Nós fizemos em nossa igreja, numa Páscoa, 2 anos atrás, uma musical redigido por pessoas da igreja mesmo, chamada Estações da Cruz. Paralelo ao musical, nós fizemos uma instalação artística, fazendo uma relação com as estações da cruz, cada estação trazendo para uma realidade contemporânea, né? Então, a grande ceia, a última ceia, por exemplo, nós fizemos uma porta que foi feita de mesa, né? Então fizemos ali o mapa mundi, e o mapa mundi foi desenhado com comida pronta, comida pronta. Então imagina o cheiro daquela coisa ali, foi ficando mal cheiroso mesmo, né? Mas era para gerar impacto. Então tinha mais comida nos países ditos desenvolvidos, primeiro mundo, e nos outros estavam vazios de comida. Então nós colocamos alguns cartazes ali de Instituto Alana, se não me engano. Não, não, eu não esqueci o nome do instituto agora. Enfim, que trabalha essas questões de injustiça. E assim fomos colocando as instalações, né? Martin Luther King participou das instalações como personagem. A irmã Dorothy lá no norte também. Porque aí tem isso também, a gente não está feito essa linguagem também de interlocução com outras tradições cristãs. Eu sei que isso pode gerar estranheza até para alguns, mas eu pessoalmente acho que nós temos que dialogar com outras tradições e não nos fechar dentro da nossa só. Então, nesse sentido, nós encontramos muita gente dentro de outras tradições fazendo um bom trabalho que a gente pode se assessorar e aprender até com eles, né? Peraí, só um minutinho, que aqui tem um senhor, depois ali, depois lá. Depois não. Exatamente. É. Aham. 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 Você lança. Aham. Leva, né? Você visualiza assim. Pois não. Aham. É verdade. É verdade. É verdade. A criança nos ensina bastante, né? O pessoal da Terra de Palhaços, né?
faz um trabalho fantástico. Ali nessa área de usar arte, né, o próprio Marcos Botelho, que é o líder do grupo do Terra de Palhaços, ele tem um vlog na internet, onde ele fala, ele traz mensagens do Evangelho, mas de forma muito criativa. Não sei quantos já tiveram acesso. Ele criou dois personagens, o Lu e o Tero. Lu e o Tero. Então, o Lu é um crente legalista, super fariseu, né? E está sempre com uma palavra de crítica, alguma coisa na vida de alguém. Né? E o Tero é aquele mais jovem, né? Um crente mais moderno e tal, tipo oba-oba e tudo mais. E aí o Marcos vai trazendo a palavra e o Lu faz sempre um comentário legalista sobre aquela palavra que está sendo trazida. E aparece o Tero fazendo um comentário mais leve e tal, né? E o Marcos vai amarrando as duas percepções da realidade com uma percepção equilibrada na palavra, uma palavra de desafio. Muito show, muito joia, muito joia. Esse é um exemplo típico. Ele é um pastor de jovens, que está usando dos recursos da mídia para poder divulgar o trabalho e de uma forma barata, mas criativa. Então a criatividade é fundamental. A arte não precisa ser cara, né? Nesse trabalho mesmo das Estações da Cruz, né? A gente trabalhou muito com a poesia. Às vezes a gente acha que poesia de igreja, por exemplo, tem que ser aquela coisa óbvia, né? Aquela coisa, rimar luz com cruz, né? Enfim, com Jesus, não pode deixar de rimar também, né? Enfim, então tem que ser aquela coisa óbvia, senão não presta. Eu fico impressionado como muitos hinos do cantor cristão, os hinos mais antigos, a gente ama de paixão aqueles hinos, porque nos remetem a alguma coisa que seja familiar a nós, por isso nós amamos, mas muitas daquelas letras nós não entendemos. São belas poesias que nós não entendemos, né? Palavras estranhíssimas para o nosso contexto, mas a gente canta e ama. Então a gente tem uma resistência quando uma poesia é mais elaborada, né? Uma métrica diferente, enfim. E isso... Exatamente, né? Então, assim, no nosso contexto de igreja, eu peitava isso, né? E a gente produzia muita coisa, né? Até contrariamente a algumas opiniões, né? Porque entendia que nós tínhamos ali valores que tinham que ser colocados a serviço do reino e era uma contribuição rica, profissional até, né? Poetas, músicos, artistas, bailarinos, palhaços, enfim, pintores, fotógrafos. Então, assim, tá aí, tá tudo aí, gente, tá tudo aí. A gente tem que usar esses recursos, né? Um dia um pessoal lá na igreja estava conversando com uma turma de missionários da Jocum, que faz um trabalho muito bonito no Rio de Janeiro, chamado A Partir do Rio, onde eles fazem interlocução com outras ciências. E esses meninos jovens de nossa igreja estavam ali conversando com eles, e eles diziam assim: puxa, eu não sabia que eu podia usar a minha sociologia no reino de Deus, que eu podia usar a minha psicologia no reino de Deus. Então, a gente não consegue fazer esses links muitas vezes, né? Por pura ignorância nossa, porque nós não fomos treinados e educados nisso. Pois não, amigo? Quem levantou a mão aí? Foi você. Depois ali. E a gente vai encerrar. Sim. Uhum. Pois não. Uhum. 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 Eu acho que o artista na igreja, ele mais um, como outra pessoa, como um outro membro de igreja, né? Por força da vocação, a arte ela é exposta, e o artista ele gosta de ter a sua arte valorizada. Então isso pode ter um elemento de vaidade, pode deflagrar um componente de vaidade, pode, assim como também pode deflagrar no pastor que prega todo domingo, né? Ou na irmã que serve no berçário. Eu estou falando só dos ministérios de culto de domingo, né? Porque os ministérios não são só aqueles que se limitam ao culto, clero, templo, domingo.
Então, a gente não pode também cair nessa vala comum de achar que todo músico de igreja, todo artista de igreja é imaturo e inconsequente, porque isso também é uma injustiça, entendeu? A gente tem que discipular, discipular. O artista precisa ser discipulado como todo outro membro de igreja, né? Para apresentar o seu melhor para o reino. Então, eu diria isso. É verdade. Uhum. É verdade. É por isso que nós estamos aqui, né? Então, assim, pense nas categorias de reino de Deus, eu diria isso. Pense nas categorias de reino de Deus. E quando pensar em reino de Deus, não pense só na programação da igreja no domingo. Reino de Deus vai para além disso. Então, o reino de Deus, ele age na igreja, se manifesta na igreja, mas também para além da igreja. E muitas vezes, apesar da igreja. Então, nós podemos ser agentes do reino de Deus, mas também podemos ser obstáculos ao reino de Deus, se nós não tomarmos cuidado. Então, essa sensibilidade é muito importante. É por isso que resgatar essa posição de crianças, né, de abertura para o mistério de Deus, isso é uma coisa muito importante que eu aprendi com Eugene Peterson. A vida não é um grande problema para ser resolvido. A vida é um grande mistério para ser desvendado. Se eu olho para a minha igreja, eu só vejo problemas, é um peso eu estar sempre resolvendo problemas. Mas olha para a vida como um mistério que precisa ser desvendado, um mistério que muitas vezes aparece na forma de problema. Mas se ele é mistério, a tendência é você olhar como algo irresistível, né? Desejável, né? Que você quer desvendar. E Deus vai revelando para nós, né? E é por isso que nós aprendemos mais com o sofrimento, com a dor. Por isso que os problemas vêm, né? Mas não há vítimas no reino de Deus. Não há vítimas no reino de Deus. Porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Então não há vítimas. Eu e você não somos vítimas. Se nós olharmos a vida pela ótica do reino de Deus, nós nunca nos veremos como vítimas. Coitado de mim, minha igreja não me entende. Coitado de mim, meu filho não me entende. Minha esposa é a cruz. Minha sogra. Não há. O prefeito, né? Tem essa concepção também mais estrutural, né? O governo e tal. Não há vítimas. Eu não sou vítima. Eu sou agente. Eu sou protagonista. Ou, se você prefere, eu sou coadjuvante com Deus nesse processo de construção do reino dele. Mas eu não posso parar para ficar chorando pitangas, não. Eu preciso me colocar à disposição, né? Como ouvimos hoje lá do Bill. Amém? Tudo bem. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu?